Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, sou terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, ainda no capítulo 5, vamos para o outro item que é fenômeno de transporte. Este fenômeno não difere do que acabamos de falar, senão pela intenção benevolente do espírito, que é o autor pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são os mais frequentemente flores, algumas vezes frutas, bombons, joias e etc. Dizemos desde logo que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, por consequência, precisa manter-se uma guarda contra a fraude. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação em fatos de experiências deste gênero. Mas, sem ter pela frente a um homem do ofício, poder-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honrabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida de maneira notável na dissertação seguinte por um espírito cujas comunicações têm caráter incontestável de profundidade e de lógica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Necessariamente, é preciso para se obterem fenômenos desta ordem ter consigo médiums que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau de faculdades mediunímicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso destes médiums, facilmente excitado, permite-lhes, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor com profusão seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido de capa refratária, que isola esse sistema na maioria das outras encarnados, torna-se próprios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, obter-se-ão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, as pancadas dadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no estado da mais pesada matéria inerte. A fortiori se obterão estes resultados se, no lugar de um médium, tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Mas de produção desses fenômenos, a obtenção de fenômenos de transporte, há todo um mundo, porque neste caso não só o trabalho do espírito é mais complexo,
mais difícil, mas bem mais, o espírito não pode operar senão por intermédio de um único aparelho medianímico. Quer dizer que vários médios não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entravam radicalmente sua ação. É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de maior concentração e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos e que não podem ser obtidos senão com médiums, os melhores dotados, aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromedianímico é o de melhor condição. Em geral, os fatos de transporte são e ficarão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar porque são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade, do que disse. Vós mesmos deduzireis. Além de que esses fenômenos são de uma natureza tal que não somente todos os médios não lhes são próprios, mas todos os espíritos, eles mesmos, não podem produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita à parte expansível do fluido perispirítico do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma, ao igual de uma corrente elétrica que, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união? Por que essa fusão? Perguntareis. É que para a produção deste fenômeno é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado. Isso porque o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado e, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele impregnar-se. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades de vosso meio ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais, e mesmo os próprios encarnados. Não é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos rodeiam. Mas antes que os anos sejam decorridos, antes que uma existência de homem seja cumprida, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos será revelada, e vereis surgir e se produzir uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado cataléptico particular, desde que sejam medianimizados. Vede de quantas dificuldades a produção de transporte está cercada. Podeis concluir muito logicamente que os fenômenos desta natureza são excessivamente raros, como já disse, e com maior razão porque os espíritos a eles se prestam muito pouco, uma vez que motiva de sua parte um trabalho quase material, o que é um aborrecimento e uma fadiga para eles. De outra parte, ainda ocorre isto: é que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o próprio estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. É, pois, evidente que o vosso raciocínio o sanciona. Não duvido disso, que os fatos tangíveis de pancadas, de movimentos, de suspensão, são fenômenos simples, que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho de médiuns que lhes são aptos.
quando nisso são secundados por espíritos amigos e benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não podem se operar senão por um só espírito e um só médium, e precisam, fora das necessidades de tangibilidade, de uma combinação toda particular para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos que foram motivo de transporte. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações e vos rendeis conta perfeitamente dessa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Credes nisso, como credes nos fenômenos de eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos medianímicos estão plenos de analogia e são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios piores do que os incrédulos, não vou procurar convencê-los, não me ocupo deles. Serão um dia convencidos pela força da evidência, porque será preciso que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que haviam de início repelido. Para me resumir, se os fatos da tangibilidade são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque essas condições são muito difíceis. Por consequência, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque frequentemente o próprio espírito se acha impedido em sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí quase sempre encontram-se elementos energicamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, com maior razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, a certeza de que esses fenômenos se produzem quase sempre em particular, espontaneamente, a miúdo, com um desconhecimento do médium e sem premeditação, e, enfim, muito raramente quando estes estão prevenidos, de onde deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita toda vez que o médium se gaba de obtê-lo à sua vontade, ou seja, de comandar os espíritos como a servidores, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para se darem em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples, e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou transporte se manifesta espontaneamente e de um modo instantâneo, aceita-o. Mas não seria demais vos repetir, não aceiteis nada cegamente. Que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo, porque, crede-o, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações, que hábeis prestidigitadores podem imitar. Sei muito bem o que vais me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas sabei que, se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a 100ª parte dos espíritos que tendes. Falai ao coração, é por aí que fareis mais conversões sérias. Se credes útil para certas pessoas agir pelos fatos materiais, apresentai-os menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumento aos incrédulos em lugar de convencê-los.
Erasto. Este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular, e é que certos médiums não o obtêm senão no estado sonambúlico, e isso se explica facilmente. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes dos quais fomos testemunhas, as quais seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas, por vezes, de sua insuficiência, nós os submetemos ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do que, do ponto de vista teórico, e que as completou com observações muito judiciosas. Um é o artesão, o outro o sábio, e a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. 1. Rogo-vos dizer, pergunta 1. Rogo-vos dizer por que o transporte que fazeis não se produz senão no sono magnético do médium? Resposta. Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está dormindo, poderia igualmente produzi-los no estado de vigília com um outro médium. 2. Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos, e por que excitais a cobiça do médium, irritando o seu desejo de obter o objeto prometido? Resposta. Esse tempo me é necessário a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, não é frequentemente senão para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula. Nota de Erasto. O espírito que respondeu não sabia mais. Não se rende conta do motivo dessa cobiça que aguilhou-a instintivamente sem lhe compreender o efeito. Crê divertir, ao passo que na realidade provoca, sem disto se aperceber, uma maior emissão de fluido. É a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontânea, sobretudo com certos médiums. Questão número 3. A produção do fenômeno se prende à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médios com mais facilidade e prontidão? Resposta. A produção do fenômeno se prende à natureza especial do médium e não poderia se produzir senão com naturezas correspondentes, pela prontidão, o hábito que adquirimos correspondendo frequentemente com o mesmo médium, nos é de um grande socorro. Quarto, a influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo. Mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. É o tipo do campo, né? Isso aí é exatamente um campo. É o campo mental no qual o espírito está se desenvolvendo, né? Trabalhando. Campo mental que que as pessoas também criam. E as pessoas criam uma potência energética até maior. E esse campo mental, se ele tiver entraves, né, dúvidas, ele cria ali, na verdade, barreiras para a fluidez do pensamento. Então, uma pessoa só que está pensando negativamente, né, a obtenção do resultado, é como se você colocasse num campo elétrico algumas partículas que são isolantes. O que eles vão fazer? Eles vão dificultar a corrente elétrica. Então é isso que está acontecendo ali naquele meio. Questão 5. Onde fostes buscar as flores e os confeitos que transportastes? Resposta. As flores apanham-as nos jardins, onde me aprazem. E os confeitos? O confeiteiro terá se
percebido de sua falta? Resposta: apanho-os onde quero. O confeiteiro nada notou, porque coloquei outros em seu lugar. 7. Mas os anéis têm um valor. Onde os tomastes? Isso não prejudicou àquele a quem os tiraste? Apanhei-os em lugares desconhecidos a todos, de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo. Nota de Erasto. Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente em razão da capacidade do espírito que respondeu. Sim, pode nisso ter causado um mal real, mas o espírito não quis passar por ter subtraído alguma coisa. Um objeto não pode ser subtraído senão por um outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tinha a faculdade de substituir um objeto com o que toma, não teria motivos para tomá-lo, e deveria dar àquele que serve para substituir. Questão 8. É possível trazer flores de outro planeta? Resposta: não, isso não é possível. A Erasto, outros espíritos teriam esse poder? Resposta: não, isso não é possível em razão do meio ambiente. 9. Poderíeis transportar flores de um outro hemisfério dos trópicos, por exemplo? Desde o momento que estejam na Terra, eu posso. 10. Os objetos que transportastes, poderíeis fazê-los desaparecer e trazê-los de volta? Assim como os trouxe, posso levá-los à minha vontade. A produção do fenômeno de transporte causa-vos alguma dificuldade, um embaraço qualquer? Resposta: não. Não nos causa nenhuma dificuldade quando para isso temos permissão. Poderia causar-nos, e muito grande, se quiséssemos produzir estes efeitos sem estarmos, para isso, autorizados. Nota de Erastos. Não quero admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. 12. Quais são as dificuldades que encontrais? Resposta: nenhuma outra a não ser as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. 13. Como transportais o objeto? Prendei-os com as mãos? Resposta: não. Nós o envolvemos em nós. E aí, nota de Erasto. Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com sua própria personalidade, mas como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte de fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que ele esconde e transporta o objeto, motivo do transporte. Não é, pois, justo dizer que o envolve nele. Questão 14. Transportaríeis com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de uns 50 kg, por exemplo? O peso não é nada para nós. Transportamos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. Nota de Erasmo. É justo, pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos porque a gravidade que existe para vós está anulada para ele, mas ainda aqui não se rende conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência, de onde se segue que o seu espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente,
é porque não encontra no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. 15. Algumas vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que seria obra dos espíritos? Resposta: isso acontece muito frequentemente, com mais frequência do que pensais, e isso poderia ser remediado, pedindo ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. Questão 16. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devidos à ação de certos espíritos? Resposta: vossos dias estão repletos desses fatos que não compreendeis, porque não os haveis sonhado, e que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. E aí, mais uma nota do Erasto. Não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade. Não crede a sua influência oculta constante que faz nascer ao vosso derredor mil circunstâncias, mil incidentes necessários ao cumprimento de vossos atos, de vossa existência. 17. Entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pela modificação que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal? Resposta: não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. 18. Como introduziste esses objetos outro dia, pois o quarto estava fechado? Fi-los entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Quanto a dizer-vos mais, isso não é explicável. 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis um instante antes? Retirei a matéria que os envolvia. Resposta nota do Erasto. Não é a matéria, propriamente dita, que os envolve, mas um fluido tomado metade no perispírito do médium, metade no perispírito do espírito que opera. Questão 20, novamente feita para Erasto, né? Não para o espírito entrevistado. Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado. Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria? Resposta: esta questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando invisível, esse objeto pode transportá-lo quando quiser, e não apartar-se dele, senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos. Como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados, com tanta facilidade com os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que ele seja, mas é somente neste caso. Bom, gente, então aqui nós concluímos o fim desse capítulo 5, tá? E a gente volta mais tarde para o capítulo 6. Então veja que essa entrevista aqui, né, ela foi feita a um espírito que praticou as ações, certo? De transporte, e depois foi comentada com Erasto, né? Então tem duas questões que foram feitas para o Erasto responder, e o Erasto também comentou a resposta do espírito que fez os transportes, né? Então veja aqui mais uma vez, né, que foi dito
no outro vídeo, que o espírito pode manipular os fluidos, mas para isso ele tem que ser um espírito elevado. Então, eu já havia dito isso antes, e depois acho que na conversa aqui, na discussão dos outros, parecia que todo espírito poderia fazer esse tipo de coisa. Mas não, ficou claro aqui de que a manipulação do meio, né, na construção de certos fenômenos, depende da evolução do espírito. Aí você fala, mas e o espírito zombeteiro que faz bater, que faz isso, que faz aquilo? Bom, isso aí eles mesmos falam várias e várias vezes. São fenômenos simples, né? Que eles querem dizer com simples? Que para eles necessita de pouca elevação para poder fazer. Está simplesmente desafiando algumas leis, né? Para quem está do ponto de vista materializado, né, encarnado, está contradizendo algumas coisas que aparentemente a gente está, né, acostumado com a gravidade, com o som, né, com a luz. E ali eles estão fazendo esse tipo de ação. Agora, desmaterializar, transportar, tornar um objeto invisível, né, isso tudo demanda muito mais conhecimento. E aí, portanto, não é qualquer espírito, né, os mais brincalhões aí que vão poder fazer. Então, gente, deixa seu like, compartilhe. Se você não está inscrito, se inscreva, responda perguntas no seu caderno e vamos fazendo aí um bom estudo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Água triste.